Talvez vocês tenham visto esta semana uma série de matérias aí pelos principais jornais do país dizendo que veganos obrigatoriamente teriam que malhar na academia forte para poder ter ossos fortes também, né? Veganos teriam que praticar exercícios pesados para poder ter ossos fortes. E aí muita gente me escreveu também, e eu tava naquela, falo, não falo sobre isso, né? Tempo para analisar o estudo também. Eu não sou da área da saúde, então para analisar um estudo para mim é difícil pra caramba, eu demoro para estudar. Mas, felizmente, esse cara que você está vendo na tela aí, o Dr. Eric Slivit, que ele é referência aqui no Brasil em alimentação vegana, ele é médico nutrólogo, ele, em parceria com a Sociedade Vegetariana Brasileira, da qual ele também faz parte, ele fez uma publicação para esclarecer o que diz realmente esse estudo e como que as matérias com um jeito jornalístico de falar acaba tornando o estudo depreciativo para veganos, mas que na verdade não tem diretamente a ver. Vamos ver o que ele fala aqui, que eu acho que é mais fácil da gente entender. Vamos lá. Postagem realizada no Instagram do O Globo, ele diz o seguinte: por que veganos têm que treinar pesado na academia para ter ossos saudáveis? Olha esse título do O Globo. Por que veganos têm de treinar pesado na academia para ter ossos saudáveis? Ou seja, se você é vegano que assim como eu não treina pesado na academia, seus ossos não são saudáveis, né? Que para ter ossos saudáveis, você tem que treinar pesado na academia. Vamos continuar aqui. Essa forma de construir a frase ela ficou bastante pejorativa e preconceituosa com relação aos vegetarianos veganos. O que ocorre é que as populações veganas, de forma geral, têm mostrado um peso adequado para a altura, mas os onívoros têm tido um peso maior, ou seja, tem mais sobrepeso e obesidade na população onívora do que na população vegana. E isso impacta na massa óssea. Ter muito peso não é bom em nenhuma condição de saúde, mas do ponto de vista da massa óssea, existe uma força de tração maior sobre o esqueleto, nessa demanda de sustentar um peso maior, e essa tração ela acaba colocando mais cálcio no esqueleto, e a gente sabe que o tecido adiposo é um órgão que tem uma função de produção hormonal que acaba sendo exacerbada quando ele está em abundância. E no caso, por exemplo, das mulheres na menopausa, praticamente 100% do estrogênio da mulher vai vir do tecido adiposo e 50% da testosterona. Então, a ação dela, né, na conversão de estrogênio em testosterona. Então, o que a gente sabe é que quando a gente tem menos tecido adiposo, a gente favorece a prevenção e tratamento de praticamente todas as doenças crônicas. Mas no contexto da massa óssea, essa condição de ter um exercício resistido vai cumprir essa função de manutenção melhor do esqueleto. Então, isso não é uma característica do veganismo. Isso é uma característica de quem tem um peso mais para o magro. Então, assim, eu acho que foi suficientemente claro, mas só para trocar aqui na nossa ideia. Então, basicamente, um vegano e vegetariano ele tem uma tendência a ser mais magro. Eu, por exemplo, não faço parte desse grupo, apesar de vegano aí há 15 anos mais ou menos, eu tenho um peso grande. Então, assim, a única coisa que é uma vantagem ter um peso grande, segundo o doutor está falando, é para massa óssea. Então, tecnicamente, teoricamente, a minha massa óssea deve ser bem forte, porque eu tenho um peso elevado. Só que para diversas outras coisas isso é ruim. Então, na verdade, eu deveria perder peso, né? Então, o que ele está dizendo ali, mais uma vez, repetindo o que ele está falando, na verdade, é que a pessoa que é muito magra, independente de ser vegano ou não, mas como a maioria dos veganos e vegetarianos tem uma tendência a serem mais magros, aí linkaram isso a vegetarianos e veganos. Mas uma pessoa que come carne e que é bem magra, ela deveria treinar na academia para ter ossos mais saudáveis, mais fortes, né? O que não quer dizer também que ela vai quebrar no meio se ela não fizer isso. Ficou claro, né? Então a matéria dá a entender que apenas vegetarianos e veganos são magros, estão mais próximos da magreza do que pessoas que comem carne e tal, né? Então eles resolveram dar esse destaque para fazer realmente de uma forma pejorativa contra o veganismo e vegetarianismo, né? Enfim, vamos continuar o que ele fala aqui. Que é ótimo para a saúde, mas para a massa óssea a gente precisa ter essa atração. Então, o que esse texto poderia colocar de forma mais neutra é que os veganos, por terem uma massa, um peso corporal mais adequado ou mais para o limite mais baixo, se beneficiam mais para a massa óssea ao praticarem atividade física de resistência. Então, esse seria o contexto correto dessa colocação, porque esse estudo, né, como foi colocado, como foi divulgado, não está falando nada de cálcio.
está falando do efeito da atividade do exercício resistido para a massa óssea. Isso é bem conhecido, isso é importante. A gente recomenda, inclusive no Guia de Nutrição Vegana da União Vegetariana Internacional, dentro do parecer que nós temos lá. Essa recomendação ela é colocada, mas é pela questão de peso corporal. Tá vendo? Então não tem a ver com vegetarianos ou veganos terem menos cálcio ou nada disso. Na verdade, o estudo fala pessoas mais magras têm uma tendência de ter menos cálcio nos ossos, ter ossos mais fracos. Pessoas mais magras, no geral. Né? Apesar de ser mais magro, é bom para diversos outros pontos da saúde. Né? Bom, acho que ficou bem claro aí. Então espero que tenha sido resolvido. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, onde tem essa publicação que o Dr. Eric fez em colaboração com a SVB. E aí lá você consegue começar a seguir também o Dr. Eric, coisa que eu recomendo, porque sempre tem alguma coisa importante lá saindo, tá bom? Então curta aqui o vídeo, inscreva-se no canal e em breve eu volto. Um grande abraço.